Direito Penal em Movimento, a sua revista semanal acerca dos assuntos criminais que foram pauta durante toda a semana. Olá, pessoal, uma grande satisfação ter você por aqui. Aqui no nosso canal nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial e de prática da advocacia. Aqui, os seus comentários são sempre muito bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acione o sininho para receber novas notificações. Aqui nós temos mais de 200 vídeos tratando de direito penal e de processo penal. E se você está caindo de paraquedas aqui no Direito Penal em Movimento, saiba que todos os sábados nós tratamos de algumas manchetes, alguns casos, de direito penal e de processo penal que foram noticiados durante toda a semana, Claro que nós acabamos nos limitando a 5 das notícias, que são muitas as notícias criminais, Então é isso aí, você é muito bem-vindo aqui no canal. E hoje nós temos muitos assuntos interessantes, muitos políticos envolvidos e outras tantas questões acerca do coronavírus. A primeira notícia que temos é notícia criminal, Infelizmente tem gente de tudo quanto é jeito realmente no mundo, Então, a notícia dá conta de importação de respiradores. Senhores, neste momento que nós estamos passando, um dos principais equipamentos para combater aí, tentar salvar vidas, são os respiradores. E não é que teve fraude na compra de respiradores? Isso mesmo que você ouviu, fraude na compra de respiradores. Gente querendo ganhar dinheiro, com essa pandemia, com essa desgraça que está acontecendo, pessoal. Então, a notícia dá conta de que no Rio de Janeiro, foi desbaratado ali uma quadrilha, uma associação na compra de respiradores que superfaturaram ali, que queriam ganhar dinheiro com isso. Teve prisão, teve queda de secretários. Pessoal, num momento como esse, uma atitude dessa, realmente isso faz com que a gente acabe desacreditando às vezes, Porque a questão da corrupção, que é sistêmica, que nós já discutimos muitas vezes aqui, está sendo combatida. O mundo está mudando, o Brasil está mudando de alguma forma. E aí, numa situação como essa, fraude na compra, e não foi só no Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro foi noticiado, mas vai estourar outros casos aí envolvendo o Brasil. Segundo caso aqui que nós traçamos, diz respeito à ministra Damares. A ministra Damares, ela soltou uma frase que pode ser interpretada de várias formas, mas eu gostaria de colocar isso em pauta aqui para vocês. Aí vocês podem me dizer, mas o que disse a ministra Damares? Porque às vezes ela não fala algumas coisas assim tão corretamente, vamos dizer, Mas o que disse a ministra Damares? A ministra Damares, ela disse que a questão do Covid-19, do coronavírus, para moradores de rua, é muito pouco, são pouquíssimos os casos noticiados. E isso seria uma ótima notícia, Mas aí ela emendou dizendo assim, sabe por que eles não são tão contaminados? Porque ninguém os toca. Ninguém os cumprimenta, ninguém pega na mão deles, Bom, então aí eu vi críticas sobre essa colocação da ministra Damares, E, claro, depende do ângulo que você encontrar aqui, é passível de crítica, de alguma forma. Mas, na minha opinião, e eu não fico em cima do muro, eu tenho que expor aqui o que penso, na minha opinião, a ministra Damares, ela fez uma colocação para que a gente pare para pensar,
das pessoas que são realmente invisíveis. Como assim, professor? Pessoas invisíveis? Isso mesmo, né? A gente, infelizmente, no nosso dia a dia, às vezes nós temos uma correria desenfreada, agora temos que parar um pouco, né? Estamos repensando muito das nossas atitudes, mas no dia a dia a gente sequer percebe quem está do nosso lado. E no caso de moradores de rua, nas grandes cidades, como estamos aqui em São Paulo, né? Nós, muitas vezes, sequer percebemos essas pessoas, quanto mais tocá-las. Isso é realmente um fato verdadeiro. Verdadeiro. Então, como aqui também tratamos de direitos humanos, sim, é uma das maiores preocupações e, na minha opinião, o direito não serve para nada se não for para o ser humano, fica essa notícia para a gente pensar e repensar, né, as atitudes, as nossas atitudes e a nossa visão de mundo, não é? Então, embora a ministra Damares possa sofrer críticas, porque depende do contexto com que as palavras são colocadas, né? O fato é que isso é uma notícia e nós devemos, na minha opinião, pensar bastante acerca do que a ministra disse. Terceira notícia. A terceira notícia envolve políticos, né? A terceira e a quarta. Terceira e a quarta. Para não desagradar nem gregos nem troianos. Porque a terceira notícia diz respeito ao ex-presidente Lula. O que aconteceu com o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância pelo TRF da quarta região. Né? Então, o TRF da quarta região o condenou, né, manteve a condenação que já tinha em primeira instância, pela aquela questão do sítio de Atibaia. E a pena foi de 17 anos. Veja que é muito maior do que a questão do triplex, não é? Então, veja, estamos falando de uma condenação de segunda instância, e nessa condenação de segunda instância, daqui para frente, ainda há recurso, sabemos, né? Os recursos aí excepcionais, que é um recurso especial, recurso extraordinário, pode subir a instâncias superiores, isso pode ser anulado, a gente nem conhece o processo, tem um monte de coisa que pode acontecer, mas questões de fato não se discutem mais, né? Então vejam só, eu sei que muitos dos nossos seguidores aqui, dos assinantes do nosso canal, são pessoas que são afeitas ao ex-presidente Lula, pessoas mais à esquerda, outros são mais à direita, não é? E aqui a gente não é nem à esquerda nem à direita, nós somos pelo direito e vamos caminhando. Mas fato é que mesmo aqueles meus seguidores que eu respeito extremamente e que são afeitos aí ao ex-presidente Lula, é uma questão de reflexão, não é? Podemos falar, vocês, os seguidores podem até dizer, perseguição política, é só por isso, por aquilo. Tudo bem, eu não descarto nenhuma possibilidade aqui, não estou discutindo isso. Mas fato é que é muito difícil que juiz erre, que desembargadores errem, que numa análise, numa segunda análise, né, analisando caso a caso os fatos e tudo mais, que uma sentença mantida dessa forma com que foi mantida, que tenha erros. Pode ter? Pode ter, mas a gente não pode simplesmente passar um pano e dizer assim, é uma questão política, na minha opinião. Não é? Mas, vamos lá para a quarta notícia, e a quarta notícia vai ao outro extremo, fala do ex-candidato à presidência, ex-governador, ex-senador, atual deputado federal, Aécio Neves. Aécio Neves, que não é PT, é PSDB, o Aécio Neves foi indiciado, não foi condenado, mas foi indiciado pela Polícia Federal por desvios que ocorreram na construção da sede do governo de Minas Gerais, né? As cifras são bastante altas, não conta de mais de 700 milhões de reais desviados na construção, não é? E a notícia da conta, e eu lembro sempre que eu deixo as notícias na descrição, se você quiser saber um pouco mais
você pode linkar aí e ir direto na notícia. A notícia dá conta que, por esse indiciamento, se houver processo e se houver condenação, a pena pode chegar até a 41 anos. Muito difícil chegar a uma pena máxima, mas é importante essa colocação para ver a gravidade acerca dos fatos, né? Então, quer dizer, nós temos sim que investigar todos, e não importa que bandeira eles levantem, se é a esquerda, se é a direita, não é? Fez desvio, praticou crime, tem que ser punido, não é? Aqui pela legislação brasileira, sem olhar a capa. Aliás, como diz Marco Aurélio Melo, não é? O processo não se julga pela capa, ok? Essa é uma colocação importante. Para finalizar aqui o nosso direito penal em movimento da semana, eu quero dar uma boa notícia, quero terminar com uma boa notícia. Mas diante de tantas complicações, tem notícia boa, professor? Tem notícia boa sim. A notícia boa vem do estado de São Paulo, vem de presídios aqui do estado de São Paulo. A notícia dá conta de que já foram fabricados mais de 1,5 milhão de máscaras por presos. Isso mesmo, os presos podem trabalhar, os presos devem trabalhar, os presos devem estudar. E presos que estão em algumas penitenciárias do estado de São Paulo, mais precisamente Tremembé, Tupi Paulista, Andradina, também Itaí, que é o presídio que tem estrangeiros aqui, e Araraquara, já fabricaram mais de 1,5 milhão de máscaras, né? E isso, ao meu ver, é uma grande notícia. Colaboração aí para as pessoas. Nós estamos passando por grandes dificuldades no combate à pandemia, estamos alcançando picos, né? E daqui para frente, o uso da máscara, e aliás, depois que até, né, houver um relaxamento do afastamento social, essas máscaras serão essenciais para a manutenção da vida, não é? No mundo inteiro se acostume a ver pessoas, não é, utilizando máscaras mesmo quando as atividades, né, econômicas voltarem a correr com uma certa normalidade. Aí, uma boa notícia para todos nós, ok? Muito bem, então é isso aí, uma grande satisfação ter você aqui no canal, não é? Se você puder, compartilhe esse vídeo para seus amigos, porque afinal de contas muitos não conhecem a existência desse nosso canal, e semana que vem tem mais Direito Penal em Movimento. Um grande abraço para todos vocês.